Vamos falar sobre progressão do regime de cumprimento de pena. Em aulas anteriores nós havíamos discutido sobre pena, falamos sobre princípios, falamos sobre finalidade, discutimos as teorias. Aula anterior falamos de regimes de cumprimento de pena, pena de detenção, pena de reclusão, pena de prisão simples. Hoje nós vamos adentrar no estudo de progressão do regime de cumprimento de pena. Um assunto bem interessante, né? Porque no dia a dia vocês verificam esse assunto rondando aí no noticiário, seja no noticiário policial, seja até mesmo no noticiário do mundo jurídico, né? Falando sobre progressão de regime de cumprimento de pena. E principalmente, né, aqueles jornais sensacionalistas que colocam essa questão de progressão de regime, né? Olha, não deveria ter, o sujeito vai lá, sai na progressão, comete outro crime. O sujeito estava de progressão de regime, isso não pode ser, não pode ter. Bom, em primeiro lugar, nesse primeiro estudo nós temos que deixar bastante claro que não existe a possibilidade do sujeito cumprir pena em regime integralmente fechado. Não existe essa possibilidade. Já existiu, né? Já existiu. Antes de 2006, a Lei 8.072/90 dizia que nos crimes hediondos o regime seria cumprido no regime integralmente fechado. Então, o sujeito que cometesse um crime hediondo, por exemplo, homicídio qualificado, extorsão com resultado morte, o crime de estupro, todos esses crimes descritos na Lei 8.072/90, eles deveriam ser cumpridos no regime integralmente fechado, tá? E aí, o que aconteceu? Em 2006, o STJ, julgando um habeas corpus o STF, julgando em recurso extraordinário, um habeas corpus em recurso extraordinário com repercussão geral, ele entendeu que esse dispositivo da lei dos crimes hediondos, que dizia que o sujeito que praticasse um crime hediondo ou equiparado a hediondo, por exemplo, tráfico de drogas, ele deveria cumprir a pena no regime integralmente fechado. E só diante daquele retrospecto que nós já falamos em estudos anteriores, com essa dicção da Lei 8.072/90, prevendo que aqueles que cometessem crime hediondos ou equiparados deveriam cumprir o regime integralmente fechado, não mudou em nada no que diz respeito à diminuição da criminalidade, principalmente tráfico de drogas. Tráfico de drogas não diminui nada, não houve um temor, né, no que se refere à prevenção geral, né, ou seja, enquanto sociedade, olha, eu não vou praticar porque o sujeito praticou, vai ficar o tempo todo da pena preso lá sem direito à progressão, né? Mas o que aconteceu? O Supremo entendeu então que era inconstitucional esse regime integralmente fechado, porque o nosso sistema de execução penal adotou o sistema progressivo da pena.
Ou seja, o sujeito começa a cumprir a pena num regime mais rigoroso e vai progredindo de regime para um regime de menor rigor, né? Dentro dos 3 regimes que nós temos: regime fechado, semiaberto e regime aberto, e estabelecendo aquele regime jurídico que nós já falamos, né? Até 4 regime aberto, de 4 que não excede a 8 semiaberto, e mais que 8 o regime fechado. Esse é o regime jurídico, não impedindo que o juiz fixe um regime diferenciado desse, mas desde que ele o faça de forma fundamentada. É necessário que ele o faça de forma fundamentada, tá? Nos termos do artigo 96, que é a regra geral, 96, inciso 9º da Constituição Federal, que diz que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. Certo? Então, isso é bem claro. Mas vamos lá, o Supremo entendeu que o regime integralmente fechado ele era inconstitucional, porque feria o princípio da dignidade da pessoa humana, aquilo que nós já estudamos com um dos princípios que norteiam e devem nortear a aplicação da pena, né? O princípio da dignidade da pessoa humana. Então isso foi declarado inconstitucional. Então não tem essa possibilidade de se cumprir regime integralmente fechado. Passou a entender, então, que a partir daí os crimes hediondos, já em 2007, deveriam ser cumpridos no regime inicialmente fechado, né? Inicialmente, então de integralmente passou a entender, a lei veio e falou, olha, a partir de agora o regime é inicialmente fechado. A lei 11.464 de 2007, de 28 de março de 2007. A partir daí, regime inicialmente fechado, com a progressão de regime de 2/5 e 3/5 para o reincidente. Tá? Então essa era a regra. Por quê? O artigo 112 da LEP sempre dizia que a progressão de regime que nossa lei adotou, que é o sistema progressivo, era de 1/6. Bastaria o cumprimento de 1/6 mais o requisito subjetivo. Então 1/6 da pena ele conseguiria cumprir o tempo, o requisito objetivo. Tá? Então, o que aconteceu? Quando ele decidiu esse habeas corpus em 2006, de 2006 até 28/3/2007, ficou o seguinte: olha, o crime hediondo, qual é o lapso que ele teria que cumprir, o lapso objetivo? 1/6, porque o Supremo entendeu que era inconstitucional o regime integralmente fechado, então o crime hediondo foi para a regra geral. Ou seja, o sujeito cometia um homicídio qualificado, né, condenado aí, a 24 anos, ele cumpriria 4 anos no regime fechado, 1/6 da pena. Tá? Então, pois não. Não, peraí, nós vamos falar que houve mudança. Eu estou fazendo toda uma parte histórica para vocês entenderem. Tá. Pois não, pois não. Não, não, o juiz da execução. Tudo aqui quem decide é o juiz da execução. Lembra que eu falei para vocês que, olha, eu não gosto muito da execução penal, justamente porque eu acho que ela não deveria ser tanto judicializada.
Eu sou a favor da desjudicialização parcial da execução. Eu tenho isso em mente. Lembra o exemplo que eu dei para vocês? Poxa vida, o sujeito vai casar, ele casa no cartório, vai divorciar, divorcia no cartório, faz inventário no cartório extrajudicial, e o juiz e o promotor é o corregedor. No sistema prisional, nós temos o requisito objetivo, que é o tempo, é cálculo, é matemático, o computador faz, e o outro requisito, que é um atestado de bom comportamento. Então, eu entendo que se fosse desjudicializado e com a fiscalização do Ministério Público e do juiz como corregedores, talvez isso funcionaria melhor, até mesmo para determinados crimes, outros crimes não. Eu acho que a execução funcionaria melhor e nós não teríamos aí grande parte da lotação carcerária preso em situações que poderiam estar fora do cárcere, porque a própria defensoria, o convênio de defensoria OAB não consegue atender essa demanda do sistema carcerário. Por isso que encontra-se aí nesses mutirões pessoas que estão lá e já cumpriu na integralidade a sua pena, estão lá no cárcere. Somente com esses mutirões se deparam com essas situações. Por quê? Tudo é judicializado, tudo. Quem decide é o juiz da execução. Ele decide sempre o juiz. Pois não. Não, sim, tudo isso nós vamos falar. Então aguenta aí que é sequência. Eu vou falar tudo. Não, tranquilo. Eu vou falar de tudo isso. Estou olhando sempre para a esquerda que eu estou gravando no celular. Tá? Então não fico olhando na câmera central. Eu olho sempre para a esquerda. Tudo bem? Então, nós estamos falando. Eu estou contando toda uma história para você. Por que você está falando isso, coisa que já não existe mais? Peraí. Não existe mais? Mas e as pessoas que estão sendo processadas, que os crimes não estão prescritos, que cometeram crime em 2006 e são condenadas hoje? Eu dou um problema para vocês. Olha, o sujeito cometeu um homicídio em 2006, foi julgado agora, transitou em julgado. Qual é o tempo de progressão de regime, requisito objetivo que ele deve observar? Um sexto da pena. Por quê? Somente a partir do dia 28/3/2007, aqueles que cometeram um homicídio, presta atenção, de 28/3/2007 até agora, na lei anticrime, né, em dezembro de 2019, que a lei entrou em vigência, né, a lei 13.964, né, de 2019, que é a lei projeto anticrime, a lei Moro, a pessoa, se não fosse crime hediondo, cumpriria um sexto da pena. E se fosse hediondo, 2/5 para os crimes hediondos e 3/5 para o reincidente. Então, esse era o regramento que nós tínhamos. Então, vai ter gente que está sendo julgada agora por crime que cometeu antes da lei 28/3/2007, que vai aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que é um sexto, ainda que se for crime hediondo, um sexto da pena. De 28/3/2007, aquelas pessoas que cometeram o crime desta data até a data da entrada em vigor da lei anticrime, do projeto Moro, lei 13.964/2019, irão cumprir um sexto para o crime comum, né? E 2/5 hediondo e 3/5 hediondo se reincidente. Então, esta é uma regra que vocês não podem desprezar, porque vocês vão deparar com processo com essas datas. Não, mas ele cometeu o crime depois do projeto da lei anticrime, lei 13.964/2019. Aí entra o novo artigo 112.
o novo artigo 112, que aí é outra conversa. O novo artigo 112 da LEP, eu estou falando, é lógico, né? Aí nós temos lá no artigo 112 várias regras: 16% da pena, 20% da pena, 25% da pena, ele tem que cumprir requisito objetivo, 30% da pena, 40%, 50%, 60% e até 70%. Então, agora, o novo artigo 112, ele tem este regramento geral. Este regramento geral, tá? Nesse patamar de percentual que ele deverá cumprir. Aí tem as hipóteses dele reincidente em crime hediondo, aí 70% da pena. Ele terá que cumprir. Mas antes dessa lei entrar em vigência, todas as pessoas que cometeram o crime antes da lei devem obedecer o que diz a lei anterior, na época do crime. Ou seja, de 28/3, estou repetindo isso porque é importante, senão não estaria repetindo. Do dia 28/3/2007 até a lei anticrime, 1/6 para o crime comum, 2/5 para o crime hediondo, 3/5 para o reincidente em crime hediondo. Tá? Antes de 28/3/2007, 1/6. Mas para crimes hediondos, 1/6 também. Porque para crimes hediondos era regime integralmente fechado. Aí o Supremo Tribunal Federal entendeu que era inconstitucional. Se é inconstitucional, aí o que ficou prevalecendo? A regra geral. Por isso que já em 2007 o legislador fala, não, mas para crime hediondo ele cumprir 1/6 da pena só é muito pouco, então vamos fazer uma lei. Aí a lei veio dia 28/3/2007. A lei veio e falou, não, agora para crime hediondo é 2/5 e 3/5 por incidente. Tá? Mas aquele período de 2006 até 2007 ficou valendo o regramento geral. E até mesmo antes. Aí nós temos a súmula vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal, que fala que aplica a regra geral, declarando a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072 de 1990. Né? A Lei dos Crimes Hediondos, de 90, 8.072/90, certo? Então, isso é o que nós temos de requisito objetivo, de lapso temporal. Então, antes das mudanças que nós tivemos em 2003, da lei da criação do RDD, que alterou também essa parte, e uma alteração absolutamente significante, o sujeito, para ter direito à progressão de regime, e o juiz para conceder ou não a progressão de regime, nos termos do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal e artigo 112, parágrafo 1º da LEP, necessariamente ele tem que fundamentar, sob pena de nulidade. E é necessário que estabeleça o contraditório. Por que é isso o contraditório? O Ministério Público é oficiante obrigatório na execução. Então, toda vez que tiver um pedido na execução da defesa do condenado, o Ministério Público deve atuar na execução sob pena de nulidade. Ele é oficiante obrigatório. Mas se o Ministério Público é oficiante obrigatório, ouve-se a defesa? Sim, sempre. Se o pedido não for feito para defesa. Se for feito para defesa, ouve o Ministério Público, o juiz decide. Mas agora, vamos imaginar que o juiz determina um exame criminológico, abre vista para o MP, abre vista para a defesa. Tá? Porque antes tinha uma questão importante, que eram as comissões técnicas de classificação e avaliação. Elas que faziam essa toda uma investigação e uma análise prévia para verificar se o sujeito tinha, antigamente chamava mérito. Então, era o requisito tempo mais mérito do condenado. Então, ele tinha que ser merecedor para conceder, para ter o benefício da progressão. Então, com a lei dos crimes, com a lei do RDD, se eu não me engano é 12.073,
12.073, uma coisa assim. É a lei do RDD, que ela alterou os dispositivos da LEP, né? Então, essa lei tirou a comissão técnica de classificação e passou o exame criminológico, ao invés de obrigatório, facultativo. Facultativo o exame. Antes ele era obrigatório para a progressão do regime fechado para o regime semiaberto. E do regime semiaberto para o regime aberto, ele era facultativo. Hoje, com essa mudança, dessa alteração, então, não é mais obrigatório o exame criminológico. Nós vamos falar sobre isso, tá? Então, tempo mais mérito. E sempre nessas decisões de progressão de regime, vige o princípio aí, indúbio pro societário. Se houver qualquer dúvida, o juiz decide em favor da sociedade, negando o direito à progressão. Aí resta a parte ocorrer. Artigo 197 da LEP. Das decisões proferidas pelo juiz da execução, cabe agravo à execução. O agravo à execução não é em relação à matéria, mas em relação ao juiz que decide. Se foi o juiz que decidiu, o recurso é agravo à execução. Há embargos regulatórios, cabe, lógico, mas o recurso das decisões do juiz da execução é agravo à execução. Certo? Agravo à execução. Então vamos lá. Existe a possibilidade também da progressão de regime em execução provisória. O que seria isso? Vamos imaginar que o sujeito está preso. Ele foi condenado. Pediu-se a guia de execução provisória. Será que ele vai ter direito à progressão? Mas se não transitou em julgado ainda, né? Será que ele vai ter direito à progressão? Se ele foi condenado, por exemplo, cometeu um crime em 2015, furto, 1/6 da progressão. Ou crime de roubo, 1/6 da progressão. Ele vai ser condenado a 6 anos. Então ele tem que cumprir 1 ano. Mas se não transitou em julgado, ainda teria direito à progressão? Se não sabe qual que é a pena correta dele, mesmo assim ele terá direito à progressão, se não houve o trânsito julgado? Ou seja, aí na execução provisória da pena, é possível a progressão de regime de cumprimento de pena? Vamos lá, quem pode ler a súmula 717 do STF? Quem localiza aí? Vamos lá, gente, quem pode localizar aí? Só para a gente interagir aí, fica melhor. Alguém localizou aí? Súmula 717, quem localizou pode... Não, 717 do STF? 717, será que eu não estou errado? Na minha cabeça aqui está errado, 700? Tá, então tá, isso mesmo, 717, né? Então não impede a progressão de regime para execução provisória. O Supremo já falou que não impede. Então é possível a progressão de regime, ainda que seja na execução provisória, tá? Então, vamos só repetindo, fazer uma análise, porque depois nós vamos falar do requisito subjetivo. Por enquanto nós estamos falando do requisito objetivo. Então, o requisito objetivo, nós temos, por referência, até dia 28/3/2007, né, com a Lei 11.464, até lá, 1/6.
De 28/3/2007 até a entrada em vigência da lei anticrime, a lei 13.964 de 2019, se não me engano entrou em vigência em dezembro, a progressão é 1/6 para o crime comum, 2/5 para o crime hediondo, 3/5 para o reincidente em crime hediondo. Certo? Isso não pode ter dúvida. Ah, mas já passou. Passou? Mas o judiciário é lento, a prescrição em abstrato é longa. Então, se o sujeito cometeu um crime há 17 anos atrás, ele pode ser preso, ser julgado agora, e a progressão dele vai ser quando? É a lei que é a vigência, a época do crime, não é a época da condenação. Por isso que eu estou falando tudo isso, senão não tinha razão. Se fosse a época da condenação, eu falava, não, agora aplica o projeto anticrime aí, a alteração do artigo 112, ponto final. Mas não é assim que funciona direito de punir. É da lei em vigência da época da prática do crime. Por isso que tem toda essa relevância que eu estou acabando de explicar para vocês. Tá certo? Tudo bem? Aí na lei nova, no artigo 112, quem for lá, ele entra no artigo 112, que foi inserido essa modificação com a lei do projeto da lei anticrime, que é a lei 13.964 de 2019, que vai falar em progressão. Agora é a regra geral, não tem mais a questão de a fração, agora é percentual. 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. Pois não. Pois não. A partir que entrou em vigência. Quem vê aí, eu só não sei a data. Procura aí a data da lei 13.964 de 2019. Salvo engano, entrou em vigência em dezembro. Oi, quem falou aí? Alguém falou aí? Então, a partir da vigência desta lei, da lei anticrime, a partir daí aplica o 112 atual. Entendeu? Então, quem cometeu um crime em janeiro de 2019, qual que era a lei que estava vigindo? É a lei que alterou os dispositivos dos crimes hediondos, que é 2/5 e 3/5, e a lei geral, que era o 112, que era 1/6. Agora o 112 é outro. Agora o 112 é percentual. Alguém viu a data da vigência, a entrada em vigência da lei? Como? Então, dia 20, ela foi 19, entrou em vigência dia 23 de janeiro. Então, quem cometeu o crime a partir do dia 23 de janeiro de 2020, achei que ela tinha entrado em dezembro, então foi em janeiro, né? Cabeça da gente dessa pandemia aí. A gente confunde tudo. Então, ela entrou em vigência dia 23/1/2020. Então, a partir dessa data, todas as pessoas que praticarem crime entram no regramento geral. Qual que é o regramento geral agora? 16%, 20%, 30%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. De acordo com a reincidente ou não, de repente é crime comum sem ser reincidente, crime comum com reincidente. Aí tem a regrinha lá, isso é objetivo. Isso aí não temos que perder tempo, porque isso aí é calculadora, isso aí o computador faz. Tem até um projeto do CNJ lá, que você joga lá e já sai, quando que ele vai ter progressão 16%, 20%, 30%, 40%. A cartório da execução já tem esse programa novo, antes era fração, agora é percentual. Tá certo? Então isso é requisito objetivo, é cálculo aritmético. Né? Uma criança da quinta série faz esse cálculo. Pois não. Não, não, não. Aí é para prejudicar, né? Porque essa alteração agravou a situação, não melhorou a situação. Né? Então, a situação hoje vai ficar mais gravosa, por isso que ela foi mais dura a lei no que se refere à progressão. Só que, ao meu ver, eu vou explicar daqui a pouco no requisito subjetivo, ao meu ver, não vai adiantar
nada na questão de combate à criminalidade, gente. Não adianta. Por exemplo, nós temos uma mudança. Qual que é a mudança? O artigo 75 do Código Penal. Qual que era a pena máxima que nós tínhamos antes de 23/1 de 2020? Qual que era a pena máxima que nós tínhamos? 30 anos. 40 anos. 40 anos. Então, é só fazer um cálculo. Vamos ver se de 23/1 para cá, se a situação mudou, se os latrocínios diminuíram, se os homicídios diminuíram, se as violências domésticas com feminicídio se diminuiu, se o sujeito ficou com medo. Agora é 40 anos, viu? E 40 anos, se for crime hediondo, você vai cumprir, se for reincidente, 70% da pena. 70% da pena. Será que vai diminuir? Vai desencorajar? Não, sabe por quê? Porque o sujeito pensa, não, o processo é demorado. Se eu não for preso em flagrante, se eu ficar foragido, e já de cada 10 homicídios, um só é descoberto, no máximo 2, vamos jogar 2 para ficar uma conta mais confortável. De cada 10, 2 são descobertos. A investigação só chega até 2, a autoria. E aí esses 2, o processo demora 10 anos, 15 anos. Sensação de impunidade. Não adianta falar que é 40 anos. Mas quando que ele vai cumprir os 40 anos? Quando que ele vai começar a cumprir os 40 anos? Quanto tempo vai demorar o processo? Então, isso eu estou falando em quantidade. Agora nós vamos falar a qualidade desse egresso. A qualidade dessa pessoa que sai do sistema progressivo. Nós vamos falar daqui a pouco. Mas antes disso, nós vamos falar de um requisito especial para a progressão de regime, que é um requisito especial, que é o artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal. Porque aqui nós temos que trabalhar o Código Penal em conjunto com a Lei de Execução Penal. Que a própria Lei de Execução Penal alterou parte de dispositivos da parte geral do Código Penal. A Lei 7.210 de 84, que é o que nós estamos estudando, que é a Lei de Execução Penal. Diferenciamos o artigo 112 e agora estou falando do Código Penal. Falei do artigo 75 do Código Penal, que aumentou a pena para 40 anos, era 30 anos. E o artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal, ele diz que nos crimes contra a administração pública, a progressão de regime, ela fica vinculada à reparação de dano. Então, se pensarmos assim, se o sujeito não reparar o dano, ele não teria direito à progressão. Peraí, mas o Supremo já falou que não tem regime integralmente fechado, é inconstitucional, fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, aqui nós vamos interpretar relativamente, salvo a impossibilidade de fazê-lo. Então, se o sujeito está sendo processado, apurou que todo o dinheiro que ele apropriou da administração pública foi sequestrado, foi sequestrado pelo Poder Judiciário, está à disposição da Justiça. Então, ele não teve prejuízo ao erário, ou se o prejuízo for insignificante, e mesmo assim ele não tem condição. Ficou demonstrado que, ele não tem mais bens, ele não tem como reparar o dano. Ele não teria direito à progressão? Aí nós voltaríamos para o regime integralmente fechado. Aí não dá. Então, nós temos que interpretar o seguinte: crimes contra a administração pública, a progressão fica vinculada à reparação de dano, salvo a impossibilidade de fazê-lo. É o que diz o próprio artigo 83, parágrafo, se não me engano, inciso 4º do Código Penal, que fala do livramento condicional. Que o livramento condicional, para a pessoa conseguir, ele tem que reparar o dano, salvo a impossibilidade de fazê-lo. Então, se o sujeito gastou todo o dinheiro, ou perdeu todo o dinheiro com negócio, como a gente vê aí no dia a dia, ele não pode ser vedada a progressão de regime. Agora, se ele tiver condição de fazê-lo, se ele tiver patrimônio, enquanto ele não reparar o dano, ele não teria direito à progressão. Aí estaria legítimo,
Tudo bem que, ainda assim, eu acho que a finalidade da execução da pena não é essa, de reposição ao erário, não. A finalidade da progressão de regime na execução penal é outra. É você, paulatinamente, você reeducar essa pessoa e devolvê-la melhor para a sociedade. Essa é a finalidade. Então, eu acho que não pode frustrar esta finalidade da pena, salvo engano, artigo 6º da LEP. Fala da competência também. Não é verdade? Então, nós temos que ver qual que é a finalidade da lei de execução penal. Mas falamos sobre o crime contra a administração pública. Vamos falar agora do requisito subjetivo. O requisito subjetivo, antes da lei, a lei dos crimes do RDD, 10.792 de 2003, 10.792, eu falei errado, falei 12 mil, é 10 mil, a lei do RDD. Então, antes desta lei, era o mérito do condenado, tinha comissão técnica de avaliação, então tinha um rigor maior para a progressão de regime. Tá? Então, esta lei veio e fez algumas alterações na LEP. Ela criou o RDD, mas além de criar o RDD, ela fez algumas alterações. Então, essa comissão técnica de avaliação, de classificação e avaliação, ela foi extinta, assim, ela não tem poderes em relação à progressão de regime. Não se tem. Tá? Então, mas o que é o requisito subjetivo, então, hoje? Atestado de bom comportamento carcerário fornecido pelo diretor do estabelecimento prisional. Isso é bom comportamento. Então, nós temos requisito objetivo, lapso temporal. Requisito subjetivo, atestado de bom comportamento carcerário. Ponto final. Mas e o exame criminológico? O sujeito sai, pratica outro crime, mas e aí, não tem que fazer o exame criminológico? O exame criminológico, ele era obrigatório, presta atenção, ele era obrigatório antes para os crimes para os que onde o sujeito estava no regime fechado para o regime semiaberto. Obrigatório. Se não fizesse o exame criminológico, ele não passava para o semiaberto. E depois do semiaberto para o aberto, aí o exame criminológico ele era facultativo. Certo? Então hoje não tem mais a obrigatoriedade. Mas se isso o juiz pedir para fazer, tudo bem, ele tem que fazer de forma fundamentada. A necessidade para fazer o exame criminológico, o juiz pode, mas ele tem que fundamentar. Por que ele está querendo fazer o exame criminológico? Agora, vocês imaginam se todo juiz pedir o exame criminológico nos crimes mais graves. Tráfico é um crime gravíssimo. Mas não é crime contra a pessoa. Não, mas espera aí, o tráfico fomenta outros crimes? O tráfico é uma tragédia para a sociedade. É só assistir, a gente fala de programas policiais, mas assiste um dia ali a televisão, está passando lá a Cracolândia. Que mundo é aquele? Isso dá um exemplo lá. Em Ribeirão Preto nós temos exemplo também. O centro da cidade, parte da baixada ali do centro da cidade, na rodoviária ali, via de regra, para aquele lado. Então, então o tráfico, ele atinge, assola a sociedade e às vezes, se pensarmos assim, ele destrói mais famílias do que aquele homicídio que tirou. Mas o homicídio é grave, mas o homicídio tirou a vida de uma pessoa. É uma família que está sofrendo. O tráfico não, o tráfico é a sociedade inteira que sofre de medo, porque eles tocam o terror, eles são organizações criminosas, controladas,
assalta um banco, destrói tudo, casa, mata pessoas, mata policiais. Isso tudo é financiado pelo tráfico. E a organização criminosa, praticamente, ela vive do tráfico de entorpecente. Ah, mas eles destroem banco e roubam. Quem fomenta tudo isso, quem financia tudo isso é o tráfico de entorpecente. Tá, então, mas não pede. Imagine se pedisse exame criminológico de todos para fazer. Que loucura! Nós estaríamos hoje capazes que no regime fechado hoje aí, com uns 60%, 70% dos presos, tudo no regime fechado. E nós teríamos provavelmente aí lá no sistema carcerário aí, nós teríamos uns 1.300.000, 1.200.000 presos no sistema carcerário. Ah, mas você está defendendo o fim do exame criminológico? Não, de forma alguma. Estou defendendo que hoje ele não é mais obrigatório. Mas será que ele não era eficiente? Será que ele não... Porque agora... Então vamos analisar como é que é agora. Vamos analisar... Presta atenção, é participação de vocês. O que eu vou falar. Então, o que é bom comportamento carcerário? Me responda isso. É um documento que o diretor do cartório vai dar dizendo: o fulano de tal, preso tal, matrícula tal, cumprindo pena pelo crime tal, durante o período tal, não tem falta disciplinar, portanto, ele tem bom comportamento carcerário. O que significa isso? É um dos requisitos subjetivos para ele conseguir a progressão. O que é isso? Quem pode dizer o que é bom comportamento carcerário? O microfone está alto. É que ele submeteu as regras lá do presídio, certo? Obedecer às regras. Ter disciplina. O que mais? O que mais? Boa conduta. O que mais? Entendi. Então, em resumo de tudo que vocês falaram, tudo isso que vocês falaram se resume numa coisa. Significa que a pessoa aprendeu de como se comportar no cárcere. Ajustamento dele no ambiente prisional. Isso é bom para o comportamento? Olha, aquela pessoa aprendeu a viver no cárcere, portanto, ele se ajustou ao ambiente carcerário ao qual ele está. Seria isso? Via de regra, seria isso, né? Aí vem a outra pergunta. Essa pessoa, então, aprendeu as regras de como viver em sociedade? Porque ele... Sim. Mas... Peraí, um de cada vez, pessoal. Peraí. Mas nós falamos que ele aprendeu a viver preso? Ele se ajustou às regras da prisão, ele aprende como sobreviver, como viver na prisão. Eu chego lá, primeira coisa que eu tenho, como que eu faço para não morrer? Então, eu tenho que aprender a me manter vivo. Então, eu tenho que fazer isso, se ajeitar ali às regras do cárcere. Mas isso não significa que a partir de um tempo que eu aprendi a viver preso, que eu estaria apto para viver em sociedade. Isso não é a mesma coisa. Isso não é a mesma coisa. Então, o diretor do estabelecimento prisional dá um documento, fala o seguinte: olha, você está ótimo, você aqui na penitenciária aprendeu a viver preso, ok, está tudo certo.
Aí vai para o juiz fala assim, ok, você já pode ir para a sociedade, você já pode sair, ficar 8 dias fora do presídio, porque você já foi ressocializado e você está pronto para ir para a sociedade. No exame criminológico não é obrigatório mais. Então basta essa declaração do diretor para que ele possa ir lá para a família dele. Entre aspas, posso sair por aí cometendo crime? Não sou contra a saída. Não é isso que eu sou contra a saída temporária. Eu já falei para vocês esses dias, no semiaberto, de um deputado aí que fez um projeto para acabar com as saídas temporárias. Não é que eu sou contra. Agora, nós temos que responder essa questão. O sujeito que aprende como viver preso, né? Como permanecer vivo. Será que é a mesma coisa de dizer esse homem está regenerado? Ele já pode voltar ao convívio social? Essa é a questão que tem que responder. Mas e quem vai dizer então que ele está apto a voltar para a sociedade? Outra pergunta que eu faço para vocês: quem vai dizer que ele está apto a voltar ao convívio social quando com esse atestado de bom comportamento carcerário? Mas essa é a pergunta que nós temos que fazer. Será que esse requisito de bom comportamento carcerário significa que o cidadão já está regenerado? Ou é um atestado que nós temos um homem que foi prisionado? Ele foi regenerado ou ele foi só prisionado? Porque se ele for só um homem aprisionado, ele não tem ainda capacidade de voltar a viver em sociedade. Eu pergunto a vocês como juiz, vocês recebem lá o cálculo aritmético, o computador fez, ok, deu lá 16% na lei nova, ou 20%, 30%, depende do crime e as condições. Aí você tem lá bom comportamento carcerário. O que significa isso para você, juiz? Ele aprendeu como viver preso. Mas o que lhe te garante que ele não vai sair dali e vai voltar à reincidência e vai voltar à prática do crime? Eu pergunto, qual é o elemento técnico que o juiz pode embasar, já que o exame criminológico é facultativo e não é obrigatório? Pois não. Não, mas isso ele já faz na individualização, tanto na sentença como na fixação do regime, ele analisa tudo isso. A vida pregressa, a personalidade, o comportamento antes e depois do crime, os motivos, as circunstâncias, tudo isso está no artigo 59 para a sentença. E para a fixação do regime também, o artigo 33 remete ao artigo 59, que ele tem que individualizar a pena. Então isso já foi feito, né? Então o que eu quero demonstrar para vocês é que essa ausência de dado técnico, por exemplo, tudo bem, nós sabemos que quem está lá na cadeia no tráfico de drogas não são traficantes, são pessoas que vivem à mercê do tráfico, né? São aquelas pessoas que estão vendendo a substância, mas para ganhar um dinheiro, eu estou transportando para ganhar R$500, o outro está transportando para ganhar 1.000, mas o grande traficante mesmo não está lá. Mas mesmo assim, o juiz, ele ficaria uma pessoa automática na execução. Peraí, qual é o requisito? Não precisa nem do juiz, o próprio diretor do cartório pode despachar. Pode despachar, por quê? O computador fez o cálculo aqui, beleza, o cálculo deu 1/6 se for na lei antiga, 2/5 se for em crime de onda, ou 3/5 se for incidente. A lei já está ok. O tempo objetivo. Subjetivo, vem um documento lá assinado pelo diretor. Ele aprendeu a viver preso. Beleza, manda para a rua. Concede aí a saída temporária dele aí, 7 vezes por ano, ok. E aí?
Então, nós não temos esse controle, que é um controle o seguinte. Por exemplo, na Susana Ristoff teve. Todos teve. Olha, ela demonstra personalidade. Teve uns, acho que dela não sei, não conheço assim a fundo o processo, mas ela deve ter no mínimo uns 6, 7, 10, até 10 aí, exame criminológico. Ó, ela não pode ir para o semiaberto ainda. Ela demonstra periculosidade. Aí sim, uma junta médica dizendo, olha, se ela sair, ela tem propensão, tem possibilidade a voltar a delinquir. Por essa análise desse grupo interdisciplinar de psicólogos, de assistente social, de psiquiatra forense. Tá? Só que o Estado, para se livrar, porque ele não tem condição de fazer exame criminológico, ele não tem condição. Isso é. Agora, que ainda é mais rápido um pouco, isso, quando o juiz determinava fazer o exame criminológico, até ficar pronto, o sujeito já tinha cumprido quase toda a pena. Então era muito burocrático. Mas será que nós podemos desprezá-lo? Essa é a pergunta. Tá? Porque ele é facultativo. Tem certos crimes que o juiz... Por exemplo, eu passei uma sentença para vocês hoje, vamos lá. Um artigo, quem clicou lá na sentença para ver? Passei acho que hoje de manhã para vocês. Um advogado que foi condenado à denunciação caluniosa, porque ele era reincidente num crime de ameaça, ele era reincidente. O crime de denunciação caluniosa é de 2 a 8 anos. O juiz de primeiro grau absolveu ele pela denunciação caluniosa, que ele tinha falado que um funcionário da Justiça do Trabalho tinha cometido um crime, tinha assumido com a carteira de trabalho um cliente, tal. Aí não provou nada, e ao contrário, o Ministério Público ofereceu denúncia contra ele por denunciação caluniosa. Ele foi condenado a 3 anos e 1 mês de reclusão, como ele era reincidente, em regime inicialmente semiaberto. Então, olha essa mentalidade de individualização da pena. Tá? Por quê? Caberia pena alternativa? Olha, o artigo 44 diz o seguinte: ao reincidente cabe pena alternativa? Pode olhar lá no artigo 44 seguintes lá. Para o reincidente, se a medida for socialmente recomendável. O juiz de primeiro grau tinha absolvido o advogado. Aí foi no tribunal, um juiz auxiliar lá do tribunal, reformou a decisão, porque teve recurso do Ministério Público, e condenou o advogado a 3 anos e 1 mês em regime semiaberto. Tá? Será que nesse caso as penas alternativas não seria, ainda que reincidente, uma medida socialmente recomendável? O advogado teve a reincidência lá, que foi condenado no crime de ameaça. Crime de ameaça que gerou a reincidência. Então, o que nós verificamos é essa questão da punição. Eu já expliquei isso para vocês lá na teoria da pena, na finalidade da pena, que absurdo que é. Então, dei essa sentença para vocês verificarem que, ao meu ver, é absurdo. Não é porque é advogado, não. É a situação, é o quanto da condenação. Quando a pena é de 2 anos, então uma reincidência, depois teve uma agravante, o juiz fixou a pena base acima do mínimo, 2 anos e 8 meses, depois ele jogou a reincidência na segunda fase e foi para 3 anos e 1 mês de pena. Né? Aí o sujeito vai lá para o sistema carcerário. É mais um número, porque regime semiaberto é prisão. Você tem direito a saídas temporárias. Se não tiver trabalho, ele vai ficar preso. Né? Então, são situações que começam por aí. Agora, nessa parte da execução, nós temos essa questão que eu comentei com vocês. Hoje, a execução é automática. Né? A maioria dos crimes, o juiz pede o exame criminológico excepcionalmente. Por quê? Não se tem estrutura para fazer esse exame criminológico.
Se o juiz começar a pedir isso aí em tráfico de entorpecente, então acabou. A execução trava, a execução para, não anda mais. Não anda mais. Então despreza-se e coloca pessoas na rua sem analisar essa questão. Será que ela está propensa a delinquir? Tudo bem, isso pode ser falho, porque é um psiquiatra, é um ser humano. Ele vai analisar a mente humana, ele tem técnicas para utilizar, para analisar a mente humana, mas ele pode falhar, ele sozinho ele pode falhar. Porque eu não concordo com essas perícias que é feito igual aqui no fórum, quando decreta a inimputabilidade, onde um só perito analisa o sujeito, aí chama o irmão, chama a mãe. Não, eu considero que ele é inimputável. Na época do crime ele era inimputável. Um psiquiatra falando isso, um ser humano lendo